Então, estamos no ar, hoje em conexão paralela com a Raquel Marques, presidente da Artemis. Dá um oi, Raquel. Olá! Vamos falar sobre violência contra a mulher e o trabalho da Artemis. Então, acho que primeiro começar você se apresentando, falar de onde veio o trabalho, de onde veio essa causa que você empreende na Artemis e o que vocês fazem por lá. Tá. A Artemis foi fundada em 2013, final de 2013, como um produto de um ativismo que vinha de muito tempo, né? As fundadoras da Artemis, a gente brinca que somando tem mais de 150 anos de ativismo. E ela nasce bem da causa da violência obstétrica. As pessoas que fundaram a Artemis são pessoas que se encontraram no movimento do parto humanizado. Eu sou militante dessa causa do parto desde 2001 e várias coisas foram feitas desde então, foram criadas redes, muita mobilização foi feita, mas nunca existiu uma organização formalmente organizada, exclusivamente de mulheres. Existe uma outra organização, a Reúna, mas ela envolve profissionais. Enfim, existem outros vieses, mas não uma que representasse única e exclusivamente as mulheres usuárias. E a gente achava que isso fazia falta. Então, nós criamos a associação pensando muito na violência obstétrica num primeiro momento, embora a gente tenha deixado o estatuto bastante aberto. Com o decorrer da caminhada, a gente foi percebendo que a violência obstétrica está inserida num contexto maior, né, de machismo, de patriarcado, de apropriação do corpo da mulher, de uma visão de mundo, e que isso se desdobrava muitas vezes em outros cenários, o próprio assédio sexual, o estupro, o não acesso ao aborto, a violência doméstica. E aí nós fomos expandindo um pouco a nossa atuação para aparentemente outras causas, mas que na verdade elas têm a mesma gênese, né? Uma gênese de não direito das mulheres, de violação dos nossos corpos, de nós como objetos intermediários para a criação de crianças, para a geração de patrimônio, mas sem valor enquanto pessoa. Eu acho tão forte isso, porque eu falo que eu me descobri feminista, assim, de falar eu sou feminista, depois que eu tive meu filho, porque aí você entende na pele, eu acho que é quase inevitável você perceber toda a desigualdade que existe. E aí eu queria que você comentasse, especificamente no caso do parto, como é que as mulheres conseguem reconhecer o que é violência, mas que hoje está tão naturalizado que elas não enxergam desse jeito. E comigo aconteceu um pouco isso, eu tive um parto relativamente tranquilo, um parto normal, mas que eu fui descobrir uma série de violências que são comuns até hoje, infelizmente. Por exemplo, o ponto do marido, que o próprio nome, né, já carrega toda essa carga de patriarcado e cultura machista. Então, se puder dar uns exemplos, assim, sabe, para elucidar? Nessa militância do parto, durante muito tempo, nós chamávamos de militância do parto humanizado. Nós dizíamos que nós queríamos um parto humanizado. E isso foi motivo de chacota por parte, especialmente dos profissionais da saúde, dos médicos, durante muitos anos, porque eles diziam para a gente, não sou veterinário, é claro que eu faço parto humanizado. Na hora que o movimento de mulheres se apropriou do termo violência obstétrica, além da gente mudar de posição nesse diálogo, né, não é que a gente falando que a gente quer um a mais, que a gente quer uma frescura, que a gente quer luxo, a gente está sendo violentada, mudou o lugar da conversa, também nós trouxemos uma verdade, sabe, para isso. Eu tenho percebido nesses anos de militância, conversando com mulheres que tiveram filhos há 5, 10, 30 anos atrás, quando a gente começa a contar o que é violência, algumas chegam a desabar no choro e falar, agora eu entendo, e aquilo que eu sentia hoje tem nome, né? A me arrepia. A mim também. Porque é uma violência sem nome, é uma violência sem lugar, é uma violência sem testemunha, né? A gente já parte do pressuposto de que parto é dor, parto é sofrimento. Mas qual é a dor pertinente? Qual não é a dor pertinente? Se eu me sinto abusada ou violentada, poxa, mas foi por um profissional preparado da saúde, ou é um profissional até que me acompanha há muitos anos,
Será que essa minha sensação, ela não é loucura? Especialmente quando acontece no momento em que a gente está com um estado alterado de consciência, emoções alteradas, né? Eventualmente dopada, sem testemunha. Então, sempre foi muito nebuloso para as mulheres, né, essa questão do parto. Elas percebiam como um sofrimento muitas vezes, mas não conseguiam discernir o que era fraqueza individual, sou eu que não aguento, sou eu que sou muito sensível, e o que é de fato violência, o que ninguém jamais nomeou, né? Então trazer esse termo para nós mulheres foi muito importante, porque a gente pode começar a conversa de um outro lugar, né? Depois, tentando identificar as violências domésticas, eu costumo categorizá-las em pelo menos 3 tipos. As violências físicas, as violências morais e as violências psicológicas, né? Das violências físicas, a gente pode falar todo e qualquer procedimento de rotina que ele é feito não porque você precisa, mas porque é para manter a ordem do estabelecimento de saúde, né? Então, para poder ter aquela linha de montagem na atenção ao parto. Então, eu coloco soro em todo mundo, eu faço ocitocina em todo mundo, eu analgesio todo mundo, eu raspo os pelos de todo mundo, coloco uma do lado da outra, eu faço toque uma atrás da outra, como se fosse uma linha de montagem, procedimentos dolorosos e desnecessários, a episiotomia, que ela é proscrita, ela não deve mais ser implementada. O Cristeler, que é você subir no corpo da mulher e empurrar a barriga, empurrar o bebê para expulsar mais rápido. Cristeler é uma coisa, inclusive, perigosa, porque ele causa ruptura de útero, ruptura de baço, quebra a costela, né? Nós temos casos de mulheres que morreram em decorrente de Cristeler, né? É uma coisa bastante violenta, elas ficam roxas muitas vezes depois desse procedimento. E quando isso é feito com elas deitadas, anestesiadas e tudo, ao empurrar o bebê, você acaba rompendo o períneo e fazendo um grande estrago no assoalho pélvico dessas mulheres. Então, há uma série de questões que são violências físicas, que causam, então, sofrimento desnecessário, dor desnecessária, por ação ou por omissão, né? Há também as violências morais, porque é muito comum a mulher, especialmente a mulher vulnerável, a mãe adolescente, a mãe solteira, a mulher pobre, a mulher preta, a portadora de HIV, a usuária de drogas, a mulher sem teto, ela ser julgada moralmente por ter engravidado. Então, a sua vida sexual é avaliada, elas sofrem chacotas, né? Ou elas são, às vezes, muitas vezes maltratadas pedagogicamente. Especialmente mães adolescentes, muitas vezes é feito um parto forçosamente violento para que ela aprenda a não ter mais filho, ou mulheres que têm muitos filhos, né? Então, assim, chega, da próxima vez tome cuidado, né? E aí vem julgamentos, ano que vem você está aqui de novo, não reclama, na hora de fazer você não reclamou, e coisas desse tipo. Então, essas são violências morais, né? Porque nos afetam aí na nossa dignidade, enfim. E, por último, as violências psicológicas, que são as ameaças, as chantagens, dizer que se você não for fazer uma cesariana, o seu bebê vai morrer quando não é verdade, né? Se você não quiser desse jeito, eu não vou te atender mais. Se você gritar ou chorar, eu não venho mais te ver, né? Então, essa chantagem, essa sensação de ameaça, muitas mulheres falam, eu estava lá no pré-parto, mas eu resolvi ficar bem caladinha, sofrer bem quietinha, porque eu via que quem reclamava sofria mais, era humilhada, era xingada, então eu fiquei calada durante o meu trabalho de parto. Enfim, são processos completamente desnecessários, absolutamente comuns, né? Embora eles aconteçam de maneiras razoavelmente semelhantes, diferentes no público e no privado, né? No público, especialmente com as mulheres mais vulneráveis, eles tendem a ser mais escrachados. No privado, essas violências acontecem, mas com mais educação, mais jeitinho, com um jeito fofinho, mas continuam cortando seu períneo sem necessidade, mas continuam te negando água, mas continuam te chantageando, e isso perturba ainda mais as mulheres, né? Porque você fala, nossa, todo mundo foi tão gentil, como assim eu fui violentada? Não fica claro, né? É uma comunicação muito dúbia, né?
E fora que eu acho que tem ainda tem esse conflito emocional de você ter sido preparado a vida inteira para a ideia de que esse é um dos momentos mais sublimes e lindos e maravilhosos da sua vida e que você deveria estar muito feliz e plena e estampando aquela capa de revista maravilhosa. E aí tem tudo isso junto, né? E maternidade não é nada disso, né? Não só o parto, mas a amamentação, criar os filhos, nada tem aquele glamour. É muito comum a gente ter o filho e não gostar dele quando nasce. Fala, olha aquele pedacinho e fala, meu Deus, eu devia amar isso aí, eu não sinto nada por ele, né? Sendo que o amor é uma relação construída e tal. Então, é muito conflituoso. E os hormônios? Sim, os hormônios, nossa, tudo. Os hormônios, a rotina, o seu próprio corpo. A dor do parto é quase a dor do parto bom. O que é um bom parto? Até acho que valeria ser entrando, o que é o direito da mulher em relação ao parto? O que é o direito da mulher em relação ao parto? Vamos lá. Ela tem direito a um parto respeitoso dentro das evidências científicas. Ela tem direito a acompanhante no parto. Quando a gente fala de acompanhante no parto, é durante todo o processo. Muitas vezes essa lei do acompanhante ela é entendida como o direito do pai ver o bebê nascer. Não é. É o direito da mulher ter alguém com ela durante todo o processo, pré-parto, parto e até 10 dias após o parto. No Estatuto do Idoso, diz que o idoso não pode ficar sozinho no hospital, ele tem direito a acompanhante. É o tempo todo, dia e noite. A criança também tem direito a acompanhante, o tempo todo, dia e noite. A gestante, a parturiente também tem direito a acompanhante o tempo todo. Não é para ficar sozinha. O pai fica lá, tem um hospital chiquérrimo que dá um bip pro pai, tipo um negócio de Outback, assim, que avisa quando a sua senha, a sua comida está pronta. Aí você fica na recepção com aquele negócio, aí ele treme, quer dizer que seu bebê está nascendo e você vai para a sala ver o bebê nascer, terminou, pai, pode ir embora. Não é isso. É o direito da mulher estar com alguém de confiança, que pode ser o companheiro ou o pai da criança, pode não ser, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser quem ela quiser, né? Pode ser homem ou pode ser mulher. Então, esse direito é um direito muito importante até na questão da violência obstétrica, porque uma das coisas que nos deixa muito vulnerável à violência obstétrica é a solidão e a falta de testemunha. Né? Então, quando tem alguém junto, algumas condutas tendem a ser coibidas só pela presença de uma terceira pessoa. Então, é imprescindível isso, mas os hospitais públicos e privados, ricos e pobres, continuam insistindo nessa questão. A gente tem que dar uma insistida para conseguir ter. Vai tomar anestesia, então o pai não pode entrar. O companheiro não pode entrar. Pode. É cesariana, é cirurgia, não pode entrar. Pode. Tem mais gente no pré-parto, não pode entrar. Problema da instituição hospitalar. Ela tem que se adaptar a isso ou ela tem que fechar. É uma das coisas que eu faço no meu trabalho. Andar pelo país e falando, se a maternidade não está adequada, fecha. Na hora que a gente fala fecha, o dinheiro aparece. É incrível. Mas as cidades passam décadas com maternidades totalmente inadequadas, as mulheres sofrendo por instalações inadequadas e ninguém faz nada. Tem dinheiro para 1000 outras coisas. Mas para garantir a qualidade da atenção às mulheres, não tem. Aí tem que chegar alguém de fora, às vezes, falar, então fecha tudo isso aí, vamos derrubar a secretária de saúde porque ele não cumpre suas funções, vamos denunciar esse diretor clínico de hospital para o Conselho de Medicina, porque ele está mantendo um hospital sem instalação, sem adequada instalação aberta e assim por diante. Aí as coisas começam a se mexer. Daí a importância das mulheres terem movimentos próprios, né? E não mistos. Embora tenha as ONGs mistas, por exemplo, que reúnem também profissionais, elas têm um papel importante de diálogo, inclusive, entrar em alguns espaços que a gente não tem. Tem um lugar de fazer omelete e quebrar os ovos que só as mulheres usuárias podem fazer, né? A gente não tem um conflito de interesse em arrumar confusão, a gente arruma mesmo. Esse é o papel. Eu queria até que se você quiser falar isso, tipo, o que é que a Tênis faz, se você puder descrever, assim, como você fez agora, esse é o nosso papel, e como é que as mulheres podem acessar a Tênis? Em que circunstâncias que as mulheres podem acessar vocês e por quê?
Tá. Nosso trabalho é um trabalho que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender porque ele é meio raro no nosso país, né? Que é o trabalho de litigância estratégica, advocacy. Em termos leigos, mas que não é isso, ele é o lobby, vamos dizer assim. Né? O lobby é até proibido no nosso país, mas seria essa questão do corpo a corpo com quem faz as políticas públicas, a pressão pública, pressionar. Então, assim, existem políticas públicas para as mulheres. A gente acompanha todas elas que existem e vai fiscalizando através muito de denúncia que nos trazem. Então, através das denúncias a gente percebe onde está falhando as políticas públicas, e aí a gente aciona o legislativo, o executivo e o judiciário para que tomem providências. Então, o judiciário, através do Ministério Público, nós denunciamos coisas que não estão funcionando. O legislativo tem um papel não só de propor leis, mas também de fiscalizar o executivo, né? Então, aí a gente encontra algum vereador, o deputado parceiro que propõe uma CPI, uma audiência pública para a gente poder discutir essas questões e buscar soluções. E o próprio executivo, né, buscando reuniões, enfim, para poder tratar essa questão. É um trabalho desafiador, considerando que o nosso coração ainda é a questão da saúde da mulher, e saúde ele acontece dentro dos municípios. Então, o Ministério ele faz políticas, manda o dinheiro, mas quem decide como implementar isso ou não implementa é cada uma das cidades. E nosso país tem 5.500 municípios. Né? Então, isso significa que tem que fiscalizar 5.500 localidades, 5.500 gestões, é bastante louco. Então, a gente depende muito de denúncias das pessoas, né? E a gente procura formar ativistas e multiplicar esse conhecimento, de maneira que as pessoas nas suas localidades possam tomar medidas já, não esperando que isso centralize na gente. A gente não tem nenhum interesse de ser a única engrenagem que faça isso. A gente quer mesmo que as mulheres tomem o poder desse conhecimento, que é uma atuação cidadã. Aí são algumas confusões que fazem da Artemis, né? A Artemis é uma organização de advogadas? Não, eu não sou advogada, eu sou desenvolvedora de software, por exemplo. Né? Tem advogadas no time, tem advogadas como voluntárias, tem que conhecer as leis, mas é numa perspectiva cidadã. Sim. Né? Eventualmente, a gente precisa de uma coisa mais técnica, a gente pede ajuda, mas o conhecimento no nível de uma cidadã comum já é suficiente e muito poderoso para a gente poder transformar. Uma outra questão que também confundem a gente é assim, vocês processam profissionais, vocês fazem defesa de mulheres, nós não fazemos atendimento individual, porque uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no nosso país, uma mulher sofre violência doméstica a cada 1 minuto no nosso país, sabe? Então, 1 em cada 4 mulheres que têm parto sofrem violência obstétrica. Se nós fôssemos buscar essas causas e tentar atuar pessoalmente em cada uma delas, assim, não teria corpo suficiente jamais para tudo isso. Então, o que a gente faz é procurar estratégias que transformem a realidade no atacado. Né? De uma mudança em política pública, a gente possa melhorar a vida de muitas mulheres. Cidades no interior de São Paulo, por exemplo, eu fui numa cidade em 2014, que ela tinha 100% de cesariana, sul de Minas. Nossa! Poços de Caldas. 100% de cesariana. Aí eu fui numa audiência pública lá, a gente buscou no sistema 100% de cesarianas. Eu falei, gente, vem cá, tá nascendo um monte de prematuro aqui, porque nenhum bebê chegou nem a escapar, 100% de cesarianas, como é que é isso? Eram 380 nascidos, 100% de cesariana. E isso gerou um enorme constrangimento, e eu, com aquele meu jeitinho fofo, né, de pedir providências mesmo. Adoro. E aí, assim, 3 anos depois, Poços de Caldas é uma cidade de referência no sul de Minas. Né? A partir desse constrangimento desagradável que a gente criou nessa audiência e que reuniu muita gente e tal, a gente ajudou a tirar uma certa estrutura da sua zona de conforto, os hospitais mudaram, hoje tem banheira, tem bola, tem doula, tem uma série de questões, as mulheres aprenderam os caminhos também para poder ficar cobrando, e com isso, uma audiência pública, alguns trabalhos, e agora milhares de mulheres podem anualmente ter partos super legais, sem que a gente teve que judicializar nada. Né? Então, eu acho que essa questão de atuar no coletivo, ela é bem importante.
E aí, os casos que realmente precisam de um apoio jurídico, nós orientamos como as pessoas conseguem acessar as redes de apoio disponíveis do próprio Estado, porque nós pagamos impostos, o Estado tem defensoria pública, tem redes de apoio de família com assistência psicológica, tem vários caminhos, né? E aí eu acho que a gente tem que exigir que esses caminhos funcionem, temos que conhecer, usar e tal. E aí, quando eventualmente eles não funcionam, a gente atua também reclamando em corregedoria, levando conhecimento das falhas. Mas nosso intuito não é substituir o papel do Estado em nenhuma das suas funções e obrigações, mas exigir que ele cumpra esses papéis com assertividade, eficiência, enfim. É muito bacana. Tem 5 pessoas vendo a gente aqui ao vivo, e aí tem uma pergunta que mandaram no chat. Por que a gente fala que tem no chat, né? Normalmente a Elo que vê isso, mas tem. E ela perguntou aqui se tem alguma instituição no Brasil que dá, até bom que vai fazer o link com o que eu queria te perguntar, que dá assistência apenas a mulheres negras ou de minorias étnicas, como refugiados. Eu acho que não deve existir isso no Então, assessoria de que tipo, né? E porque, assim, existem organizações de direitos de mulheres negras, existem várias, minorias étnicas também. A minha Migrafix, por exemplo, ela é só de refugiados, mas ela não é só de mulheres. Tem a WORMS, que é uma rede intercultural que trabalha muito com bolivianas. Eu acho que elas são só mulheres. Eu, infelizmente, não conheço a rede do Brasil toda. Eu conheço várias organizações, mas não poderia ser peremptória. Existe, não existe, né? E que tipo de assistência é essa? Enfim, as mulheres negras têm várias ONGs que elas mesmas fundaram e presidem. Tem a Casa das Crioulas aqui no Butantã, que ela é muito interessante. Tem o GL10, né? Mas tinha que saber que recorte é esse, que a pessoa espera. Sim. Eu ouvi uma história muito forte semana passada sobre anestesia no sistema público, de que os médicos, trazendo esse viés da escravidão, esse imaginário que a gente tem em relação aos negros, de que eles aguentam muito mais. Ela estava me contando uma história super triste, eu não vou me lembrar qual foi o hospital, que os médicos escolhiam, quando eles tinham poucas anestesias e acabavam, a maneira com que eles escolhiam em quem eles iam aplicar a anestesia era: não vamos aplicar nas mulheres negras que estão tendo filhos, porque elas aguentam mais a dor. Isso é de uma crueldade e mostra pra gente uma coisa que a gente vem tentando falar cada vez mais aqui também no Conexão, que as pessoas não percebem, que é a importância dessa pauta é também interseccional, né? E do quanto as mulheres negras sofrem muito mais do que as mulheres brancas. Eu não sei se vocês também têm um viés interseccional no trabalho de vocês. Então, com essa questão da analgesia nas mulheres negras, teve uma pesquisa da Fiocruz, chamada Nascer no Brasil, fez um inquérito nacional, pegaram os prontuários do Brasil inteiro, enfim, e estatisticamente olhando, né, não é um serviço onde existiu uma pessoa racista, né, mas olhando todo do sistema, realmente as mulheres negras, elas têm menos acesso à analgesia, né. A analgesia, no geral, é um problema no saúde pública e privada, especialmente na pública, porque a gente não tem profissionais disponíveis na quantidade que precisa, uma categoria de negociação difícil, em quantidade insuficiente, a remuneração do SUS, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, é muito ruim, enfim. Isso é um problema de várias camadas, sabe? Uma camada estrutural, uma camada racista, uma camada de recursos, é desafiador mesmo. Sobre a interseccionalidade dentro da Artemis, a gente busca muito isso. Por exemplo, a gente tem uma fanpage que pouca gente sabe, mas só que ela é organizada de maneira anárquica. Nossa fanpage, ela é uma anarquia, a gente tem umas 30 pessoas lá dentro, com carta branca, de publicarem o que quiserem na fanpage. Né? Que macho, não sabia uma linha editorial, não existe uma coordenação, não existe um planejamento de mídias sociais, porra nenhuma. Adoro isso também.
Falou, gente, ó, toca vocês aí, publiquem à vontade. Aí a gente combina os horários de cada uma e manda. Então, gente, nós temos mulheres estrangeiras, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres lésbicas, ainda não temos mulheres trans. Nós temos pessoas que se alinham mais a uma linha de feminismo, mais em outra, né? Então, internamente, nas nossas vozes internas, a gente procura ter essa representatividade para que isso apareça no nosso trabalho, né? Um grupo de voluntárias fundou, ainda no final do ano passado, um GT LBT dentro da Artemis, né, com a intenção de desenvolver projetos, redes de conversa, submeter propostas para editais com um enfoque específico LGBT, porque uma das dificuldades que elas identificaram e nos trouxeram foi que, por exemplo, todo um discurso de cursos de preparação para parto, por exemplo, é heteronormativo. Cada vez mais, eu tenho amigas lésbicas tendo bebês com as suas esposas. Eu tenho, nesse último ano, umas 4 ou 5 que tiveram filhos, mas elas são submetidas a toda uma lógica hétero. Cadê o pai? E o papel do pai? Né? E quando são 2 mães? E aí, como é que a gente prepara os profissionais para essa necessidade? Né? E os homens trans que estão tendo bebês, como é que a gente lida? São vários aspectos. E essa questão do trans é bem delicada, né? Porque a Artemis ela tem um recorte muito claro de mulheres. Mas os homens trans fazem uma intersecção conosco, né? E aí, como é que lida com tudo isso, assim? São reflexões internas que a gente procura levar, assim, e ter representantes. Nós esperamos cada vez mais ter, estamos caminhando para a inauguração da nossa sede, e com tudo isso, ter GTs, né, que possam discutir temáticas muito específicas, tanto profissionais, as mulheres no jornalismo, as mulheres que pensam a cidade, as mulheres do direito, quanto identitárias, né, as imigrantes, as mulheres egressas do presídio, que é uma causa que me interessa muito, né, o que fazer com essas mulheres que saem da penitenciária, ou como lidar com as mulheres que estão dentro da penitenciária, ou cumprindo pena de qualquer maneira. Enfim, mil desdobramentos, as mulheres e suas muitas realidades, né? Daí é importante a gente não pensar que o feminismo ele é único, o feminismo ele é múltiplo, ele é louco. Por isso a gente trata mesmo, muitos interesses. O feminismo nos humaniza a todos, é maravilhoso por isso, né? Necessário por isso, tem outros olhares, múltiplos olhares. E aí eu queria falar com você também sobre feminicídio, e aí entrando junto com essa pauta de como engajar mulheres, porque Brasil é o último dado que eu me lembro, Brasil é o 5º país com maior taxa de feminicídio no mundo. E quando você fala isso, as pessoas em geral não têm uma conexão emocional, né? São números, não são histórias. E aí, pensando da parte de comunicação, que é a minha área, como é que você faz as pessoas compreenderem no dia a dia delas a importância de olhar para isso? Que acho que vocês passam pelo mesmo desafio também. E, enfim, queria que se desse para juntar um pouco as duas coisas, assim, o que é o feminicídio e como é que vocês tentam aí fazer para tocar o coração do povo, sei lá. É muito importante a gente tangibilizar essas vidas, porque quando você falou, né, são só números. Tem uma parteira americana chamada Ina May Gaskin. A Ina May Gaskin, ela tem uma questão com a mortalidade materna muito forte. Então, uma causa para ela quer dar visibilidade às mortes maternas evitáveis. Então, a Ina May Gaskin, ela faz quadradinhos de bordado com o nome, com imagens de cada mulher que morre. E ela recolhe isso. Então, se você sabe de alguém que morreu por decorrência do parto, você faz um quadradinho, borda o nome da pessoa, enfim, o que você achar que é simbólico dela, manda para a Ina May Gaskin, que ela anexa a colcha dela. E a Aina, ela anda o mundo. Eu fico muito arrepiada que eu já vi essa colcha. Ela anda o mundo com essa colcha, com a lembrança, com a tangibilização dessas mulheres que morreram em decorrente de mortes evitáveis no parto.
Uma amiga minha, ela teve num coletivo da Zona Sul de São Paulo, eu não vou saber o nome agora, mas ela comentou que nesse coletivo fizeram esculturas em tamanho natural de mulheres que foram assassinadas pelos seus companheiros. Né? Então, trazer para o concreto essa vida que existia e que não existe mais, em decorrência de um crime, ou de uma omissão, ou de uma violência de gênero, eu acho que é muito importante, né? Porque realmente nós estamos sujeitos a tantos horrores todos os dias. Hoje mesmo teve bomba, morreu um monte de criancinha na Síria, e ontem foi isso, e ontem foi aquilo. A gente não aguenta, até pela nossa saúde mental, a gente desliga e desumaniza, assim, eu acho que é uma estratégia de sobrevivência de todos nós, né? Então, mas de vez em quando a gente tem que dar uma acordada de que, ó, é vida, é gente, tem história, tem filho, tem pai, tem sonho, né? E desapareceu de uma maneira idiota, né? O feminicídio, assim como o ciúme, a violência doméstica, né? A gente precisa bater muito nessa tecla de que não é uma violência como outra qualquer, é uma expressão de poder, né? Uma coisa que estupra, não estupra porque quer fazer sexo, estupra porque quer submeter. No dia de hoje, qualquer homem que queira sexo é muito fácil, nós também queremos sexo, combinou, vamos lá, entendeu? Então, se estupra porque quer humilhar, quer submeter, quer usar, quer aterrorizar, né? Mesma coisa a violência doméstica. Então, não é o ciúme, não é o amor, é a posse, a mulher como extensão do meu território, é o feudo, é o meu filho, é a minha mulher, é o meu carro, tudo é meu e eu disponho disso como eu quiser. Então, é muito sério, é uma questão que não escolhe classe social, nem a violência doméstica, nem o feminicídio, nem o estupro, nem o abuso dentro de casa, nada disso. Nós precisamos falar sobre isso, mas é impressionante como as mulheres, como a gente acredita que não vai acontecer com a gente. Não estou culpando a vítima com isso, não, sabe? Mas eu tô querendo destacar a engenharia perversa social, assim, da crença do amor. Às vezes eu mesma escorrego um pouco nessa questão, sabe? De minimizar a responsabilidade do agressor. Até a gente que está vacinado, às vezes fica meio em dúvida de certas questões. É muito perverso. Ontem mesmo eu estava com um caso, uma mulher que está sendo destituída de bens por parte do marido, um caso claro de violência patrimonial, que isso costuma terminar mal, e ela, depois de uma certa hora, ela fechou a questão, encerrou a conversa, ela falou assim, vocês estão falando que o meu marido quer me passar a perna e que ele é mau caráter. Então, se é isso, eu não quero mais conversar. É difícil, né, assim, tanto ao feminicídio, quanto à violência doméstica, quanto ao abuso sexual dentro de casa, são coisas que estão muito imbricadas com o patrimônio, com o afeto, com pessoas que a gente confia. Sair dessa violência significa quebrar tantas certezas que a gente tem, né? Mudar tanta a realidade que a gente vive, que talvez isso justifique porque algumas mulheres demorem tantos anos para sair desses relacionamentos violentos e acabem, às vezes, até não conseguindo sair e morrendo na mão desses agressores. Eu acho que até esse modelo que a gente tem de amor, né, do que é uma relação de amor, a gente só tem um, né, modelo. A gente precisa de mais urgentemente, porque não dá. Acaba nisso, né? De forma sutis, em nuances diferentes, mas sempre tem essa mistura, assim, de o que é posse, o que é afeto, né? Tudo muito misturado, assim. Então, acho perigoso também. Muita expectativa nesse amor romântico, nesse relacionamento, né? A gente espera que a mesma pessoa seja o nosso amante, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso, né, sócio financeiro, o nosso... é muita expectativa, gente. Não dá. Vai dar merda. Vai dar merda, não vai rolar isso aí, não. Já deu, não vai nessa. Vamos virar esse jogo, fazer outra coisa, porque não tá dando. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta. Tem gente falando aqui que é um julgamento incessante, acho que questão do parto, né?
que tem horas que a gente só queria ser acolhida. Acho que é por isso que você falou também essa importância de bater na tecla que é um direito de você ter acompanhante o tempo inteiro, né? Isso faz diferença fisiológica, que quando a mulher ela não está acolhida, ela secreta a adrenalina, que antagoniza com a ocitocina, que é o hormônio do parto. Então, o fato de você não estar acolhida te dá medo, você fica com adrenalina, isso aumenta a dor, isso interrompe a progressão do trabalho de parto. Então, não é só uma questão emocional, é uma questão importante, fisiológica mesmo, ter esse conforto, essa segurança. E aí, eu não sei se você quer comentar algumas das campanhas que vocês estão fazendo agora, que você queira chamar atenção. Então, nesse começo de ano, a gente está ainda em ritmo de organização, porque primeiro vem férias de crianças no começo do ano, que nos deixa meio assim, aí a gente volta, tem mês da mulher. Mês da mulher Verdade. Até hoje a gente fez uma reunião de fechamento, falou, passou março, sobrevivemos. Porque março é uma loucura, né? E agora a gente vai começar a andar e botar em prática os projetos planejados para esse ano. Um deles é um projeto que a gente quer fazer o inventário das situações das maternidades e hospitais que atendem parto no país, o quanto que eles estão aderentes ou não às condições mínimas que o próprio Ministério determina para que eles funcionem, né? Porque a gente sabe que tem muitos que não estão em condições e continuam abertos, e a gente quer que eles se adequem. A gente está querendo fazer uma discussão muito grande esse ano também sobre assédio moral no trabalho, assédio moral contra as mulheres por serem mulheres, né? Então, as humilhações de gênero ou as questões relativas à maternidade, né? Enfim, não é nem abuso sexual ainda, mas por você ser mulher, o que você teve que engolir de sapo e levar água para chefe, enfim, e coisas desse tipo. A gente quer viabilizar isso. Falta um patrocinador para esse projeto, porque a gente quer fazer um levantamento nacional. Então, esse vai ser um pouquinho mais complicado, que a gente vai precisar levantar recursos. Ele é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que sai, né? E a gente está botando uma pilha para poder inaugurar a sede, que vai ser um epicentro terrorista, feminista, gaysista, abortista. Acolhedor de minorias. Nossa, ele vai ser um lugar de festa, de encontro, de arte, de política, de a gente se encontrar uma vez por semana para discutir conjuntura, da gente formar mulheres para ocuparem os espaços de poder, os conselhos de saúde, formar futuras vereadoras, futuras prefeitas, enfim, a gente tem que tomar o poder. E estamos aí bastante compromissadas em colaborar para isso, um processo muito dialógico, né? Porque não é a gente, a Temis, eu, ou a outra diretora, a Valéria, ou a Ximene, ou a Ilka, é nós. A Temis é um coletivo, como eu disse na fanpage, mas não deixa de ser no resto, muito anárquico. A gente constrói muito as coisas em rede, né? E só vai existir enquanto existir isso. Pessoas que acreditam nessa causa e estão juntos, e doam trabalho, e colaboram com ideias, e somam forças. Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? A Artemis existe enquanto isso fizer sentido para as pessoas, elas estiverem junto conosco nesse propósito. Bacana. E me fala uma coisa, quando que você se descobriu assim, que eu sou feminista? Quando caiu essa ficha para você? Até eu ter meus filhos, eu achava que isso era tudo uma bobagem. Mulher pode tudo, mulher consegue tudo, imagina, o mundo tá aí, gente. Que dificuldade, que nada. Só que eu era nova, era jovem, bonitinha, universitária, com grana, né? E eu não tinha me aventurado a entrar muito em territórios proibidos do masculino ainda. Então, por exemplo, como eu era nova, eu não tinha disputado uma diretoria, né? Uma coisa assim. Então, não tinha percebido os telhados de vidro que me aguardavam nessa condição, e uma condição extremamente privilegiada. Sim. Né? Quando eu me tornei mãe, eu comecei a perceber que aí engripa um pouco.
né? E o quanto eu me auto-enganava também, porque umas coisas que eu não conseguia, eu achava que era eu que não queria, né? Então, aí foram caindo muitas fichas, porque a maternidade realmente, do jeito que ela está disponível hoje na sociedade, de maneira muito individualista, sem divisão de tarefas, sem um coletivo cuidando das crianças, as crianças não sendo entendidas como uma questão da sociedade, mas das famílias só, e tudo muito na grana, né? Então, na terceirização de tudo, né? Terceirização da vida toda, né? Aí o bicho pegou, aí eu comecei a perceber que não somos iguais, não, e eu saio muito em desvantagem nesse negócio, né? Depois eu tive uma questão de um relacionamento que já tinha uma coisa assim, suave de poder colocada, né? Por várias razões, e aí com a maternidade eu me tranquei na gaiola, mas ainda eu fiquei muito vulnerável. E esse relacionamento terminou muito mal, com uma violência patrimonial gigante. Ele ficou com tudo que era nosso, eu fiquei sem nada, perdi meus filhos, né? E aí eu fui entender um judiciário completamente machista. Aí eu fui perceber uma sociedade também que virou para mim várias vezes e falou assim: nossa, mas você tá sem seus filhos, nem uma puta fica sem seus filhos. O que aconteceu? O que você fez? Nossa Senhora! Seja lá o que seja de tão ruim que fez uma puta, que eu também não sei que tão ruim ela fez. Exatamente. Eu sou pior do que uma puta, né? Então, veja bem. E aí foi me caindo as fichas. E eu fui saindo também do meu castelinho. Muito mal comparando, eu lembro um pouco da história do Buda, né? Buda morava num castelo, sem dor, sem sofrimento, e uma hora Buda sai pro mundo. E aí ele descobre a doença, a dor, a miséria, a fome. E aí eu fui conhecer a realidade de outras mulheres, assim, falei, não sabia de nada da vida. Totalmente. Continuo sabendo. Totalmente. O meu foi por aí também. Sempre soube, sempre defendi várias causas, mas também vinha de um privilégio louco, que meu filho abriu os olhos e a separação finalizou, pôs a cereja no bolo, assim. Pois é. Só que agora é real, é bem isso. Ah, é muito bacana. Amei, porque você é tipo musa. Já falei antes quando eu te convidei, juro. Eu aprendo muito com você e a Anne, do Mamatraca. Já falei aqui outras vezes. Só com os posts, pé no peito, que às vezes a gente toma umas no peito e a gente acha que, essa pessoa é louca. E aí aquilo fica lá dentro da sua cabeça. E é tão fundamental. Tem seu tempo de digestão. Tem. Uma primeira da raiva, né? Primeiro dá um... Da raiva, da negação. Então aprendo muito com vocês, assim, demais mesmo, sabe? Só mesmo desse contato virtual, assim, já é disruptivo, para usar a palavra da moda. Muito bom. E contem com a gente aí, se vocês precisarem de divulgar, mas estamos juntos. Que ótimo. Vamos fazer um monte de coisa juntas aí, porque precisamos dessa troca, né? Eu acho que eu tenho ficado muito impressionada também com o quanto que eu tenho mudado e observando as pessoas mudarem. Essa conversa no tempo, ela é muito transformadora, né? E eu acho que a gente vai conseguir avançar muito, por pior que seja o cenário mundial e nacional e social atual, de diferenças de ideias, de respeito aos direitos humanos e uma série de questões. Eu acho que essa troca de ideias está transformando. A gente não está percebendo, mas está mudando positivamente, sim. Eu estou com essa expectativa. É isso. São quantos anos de... Ninguém sabe o começo do machismo, da cultura patriarcal. Ninguém sabe qual é o marco fundamental, mas certamente é antes de Cristo. Então, eu acho que quando os homens viraram sedentários e as mulheres tiveram que começar a ter filhos naquele contexto e foi. Eu ouvi falar que foi quando começou a agricultura que a gente parou de ser nômade, ficou fixo no lugar, começou a cultura de apropriação de domínio territorial. Mas é isso, há muito tempo. Então, tipo, essas mudanças todas estão começando e vão catalisar esse processo. Eu sinto essa mudança até entre as pessoas que eu
da minha roda de vida, assim, já de, opa, isso aqui que eu não falava há 5 anos, já não permito mais que aconteça. É assim, E eu tô muito tocada hoje, que eu fiz nesses últimos dias uma maratona daquela série Game of Thrones, que eu nunca tinha assistido. Eu vi até a sexta temporada, eu virei à noite, eu não dormi essa noite para assistir a última temporada. E eu acho que eu tô muito assim, porque começa com mulheres sendo destruídas, estupradas, violentadas, mortas, destroçadas na sexta temporada. Jura? Então, eu tô assim, caramba. Vibrando. Com a maior esperança. E tem tantos paralelos com a vida comum, eu tô esperançosa no dia de hoje. Eu tenho um pé atrás com essa série, eu vou acabar assistindo, mas já acabou? Já fechou? Ou vai ter mais outra temporada? Tem mais 2 anos. Isso que me aborrece, então. Esse negócio de picadinho. Sim. Vou esperar acabar tudo, aí eu vejo de uma vez só, da agonia também. Demais, Raquel, amei. Eu também. E é isso. Vamos falando. Nossa, então. Obrigada. Tá bom, a gente também. Obrigada. Eu desligo aqui, mas a gente ainda fica tá bom. livre para depois eu cortar. Tchau. Tchau.